Olá, meus amigos, Deus abençoe, bom dia para você, mais uma excelente quinta-feira, viu, gente? E hoje, nessa quinta-feira, recordamos dois santos. São Luís de França, que nasceu em 1214, um homem de muita oração e fazia muita penitência e tinha um amor profundo pelos pobres e doentes. Pai de 11 filhos e um esposo dedicado e santo. Um outro santo de hoje é São José de Calazans, 1557. Espanhol, padre, fundador de uma congregação religiosa, os Escolápios. Fundou muitas escolas cristãs, piedosas, dedicou sua vida à formação humana e cristã das crianças e jovens. E no dia desses grandes dois santos, é claro, vamos ouvir o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Evangelho de hoje nos revela a atitude dos servos encarregados pelo Senhor de distribuir aos funcionários de sua casa a ração diária, isto é, a porção de alimento que a cada um corresponde. Trata-se de uma alusão ao tempo em que vivemos, o tempo da Igreja, ao longo do qual, enquanto aguardamos a vinda gloriosa de Cristo, só podemos perseverar na fé e na caridade se tivermos dia após dia o que comer, ou seja, o pão cotidiano que nos fala o Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ora, esse pão diário, como o nome mesmo já indica, é uma ração, uma medida, um maná adequado às necessidades próprias de cada cristão que o Senhor faz descer do céu, a fim de nos alimentar durante a travessia do deserto desse mundo, rumo à terra prometida, ao reino que pela cruz nos foi aberto. Mas esse pão diário é, ao mesmo tempo, o pão da palavra, ouvida atentamente em toda a Santa Missa e meditada com carinho nos momentos de oração, e o pão da Eucaristia na qual Jesus mesmo, com seu corpo, sangue, alma e divindade, se faz presente como nutrimento espiritual, viático para o caminho e penhor de vida eterna. Trata-se, em resumo, o pão da graça, da qual foram instituídos na Igreja verdadeiros ministros ordenados, aos quais foi confiada, como aos servos da parábola de hoje, a missão de alimentar os funcionários da casa, ou seja, os demais membros do corpo de Cristo, mediante os sacramentos, a pregação do Evangelho e o ensinamento fiel da doutrina cristã. É pela santificação desses ministros, chamados a serem sacerdotes, segundo o coração de Deus, que devemos rezar muito nesses tempos, em que nunca foram tão necessários ao clero os sacrifícios e as penitências dos leigos, a oração, realmente comprometidos com uma vida cristã séria e autêntica. Dai-nos, Senhor, santos sacerdotes, fiéis administradores dos vossos bens. Amém? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque vamos invocar uma bênção muito especial.
Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, mais uma vez nos colocamos na Tua presença e invocamos, Senhor, a Tua bênção sobre cada filho, cada filha em especial, sobre esta água. Dignai-vos, Senhor, colocar as Tuas mãos poderosas e que ao tomá-la, Senhor, desça sobre cada filho, cada filha, toda a bênção, toda a proteção, toda a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água e não esqueça, minha gente, eu preciso disso, viu? Compartilhe este evangelho para os seus amigos, para os grupos WhatsApp, pelas redes sociais. É importante que outras pessoas também sejam tocadas. Eu confio em você, viu? Deus abençoe.